e tudo o que está no nosso corpo é essencial para que nos mantemos vivos. E até o nosso corpo é tão bem elaborado e desenvolvido que todos os estudos, até de robótica e tudo mais, não consegue ser tão perfeito quanto que é a parte do nosso corpo, da anatomia humana. Eu só quero recapitular um pouquinho do nosso sistema nervoso, que eu dei em 2 aulas anteriores, que eu vejo que ele é o sistema mais importante para nós que trabalhamos com apometria e com energia. Até aqui eu quero trazer uma parte que tem da estrutura e do funcionamento do corpo etérico, que ele é o corpo por onde há a ligação do nosso corpo físico com o mundo espiritual, onde que vem toda essa energia que faz nos mover, né? A gente tem os 7 corpos que a gente já estudou na apometria, o nosso corpo físico e etérico é que faz essa ligação. Então, a função mais importante do corpo etérico é a transferência de energia vital ou da vitalidade do campo universal para o campo individual e daí para o corpo físico. Então, essa energia vital é conhecida como prana. Muitas vezes a gente acaba... eu já fiz essa confusão do prana ser o oxigênio, né, a energia, mas ele já é uma parte mais essencial hoje, o oxigênio, né, pela física, pela química. O oxigênio é apenas um gás onde possui elétrons que energizam o nosso corpo e traz energia e vitalidade para as nossas células. O etérico também atua como elo de ligação, então, entre o corpo físico e os veículos emocionais e mental, um instrumento do consciente durante toda a vida. No nível etérico, o campo individual é condicionado e vitalizado pela força vital que penetra através dos chakras. É um processo bem complexo. Então, o etérico vitaliza o corpo físico, mas ainda não se sabe como. Então, entretanto, visto que os canais etéricos correm paralelos ao sistema nervoso, podem ocorrer um sistema de indução. Então, é como se fosse... eles estão juntos como um campo magnético, né, que vem e magnetiza do campo espiritual para o nosso campo físico. E cada partícula física possui sua contraparte etérica. Então, o que nós temos aqui no físico, no campo etérico, é uma cópia também. Então, aqui eu quis destacar que quando uma pessoa saudável se encontra num estado mental calmo e feliz, a energia flui uniforme e suavemente. Os chakras são capazes de transformar a energia de nível na saúde como na doença. E geralmente a doença, ela primeiro se manifesta no campo etérico e depois vem para o campo físico. As emoções, tudo que vai se acumulando, a doença já está sendo instalada lá, e a gente deixa uma brecha para a doença então vir se instalar no campo físico. Só que do sistema nervoso eu quero pegar o material da última aula. Então, o nosso sistema nervoso, ele é classificado então como sistema nervoso central e o periférico. O sistema nervoso central, então, ele corresponde ao nosso cérebro e à medula espinhal. Então, é onde tem o canal de toda a nossa informação, né? Pensando que o nosso corpo, o músculo, a parte dos ossos esqueléticos, a nossa sustentação, nosso pilar e proteção. O nosso sistema nervoso seria a nossa parte elétrica, né? Onde que faz todos os canais de informação para o nosso corpo. E aí o sistema nervoso periférico, então, são os nervos que saem da medula espinhal e vão para todas as terminações do nosso corpo. Então, aqui só para considerar o sistema nervoso central, então, ele faz o processamento das informações do corpo humano e é constituído pelo encéfalo, que isso corresponde ao cérebro, né, onde tem toda a parte de processamento, o cerebelo, que ele é responsável para a locomoção, o tronco encefálico e a medula espinhal. Aqui do cérebro a gente já entrou em algumas
No caso, então, o nosso sistema nervoso periférico, onde tem a parte dos nervos, que eles então saem do nosso cérebro e vão para todo o corpo, e essa transmissão que nós temos, então, do nosso sistema nervoso, que vem lá do sistema do nosso cérebro para o nosso corpo, essa informação ela corre através do nosso tecido nervoso, é onde que nós temos então os neurônios. E esse impulso de informação entre um neurônio e o outro é feito pelos neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são produzidos muitas vezes por alguns hormônios, eles estão dentro do nosso cérebro, mas principalmente no nosso intestino. Então, quando a gente fala chegar no sistema digestivo, a gente fala então que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, porque depois do nosso cérebro, o intestino é onde que mais tem concentração de neurônios, e ali onde são produzidos os neurotransmissores, que é onde que faz toda a parte do nosso bem-estar, de concentração, de diferenciação de sódio e potássio, para que a gente realmente possa se manter saudável. Então, serotonina, ocitocina, são os neurotransmissores de bem-estar, de alegria, de felicidade, tudo é produzido no nosso intestino. Então, bem. Da parte do sistema nervoso, tem alguma pergunta, alguma informação que vocês queiram saber? A gente pode passar para outro sistema. Então, outro sistema super, hiper, mega importante para que nós nos mantenhamos vivos é o sistema respiratório. Então, hoje bastante em voga, né, pela função do Covid também. Então, o nosso sistema respiratório é a principal função que a gente tem. Então, é a absorção de oxigênio do meio externo para o nosso meio interno. O sistema respiratório, ele é dividido em sistema respiratório superior e inferior. Então, a parte do sistema respiratório superior corresponde à captação do oxigênio, então, as nossas fossas nasais, a laringe, a faringe. A língua, ela faz parte do sistema digestório, mas então a gente tem a cavidade nasal. A principal função, então, é receber o oxigênio e fazer a primeira filtração dele. Aí nós temos a traqueia, o canal de que passa o oxigênio para chegar até o pulmão. Os pulmões, que é aí onde a gente tem os brônquios, os alvéolos, onde que faz então a troca gasosa. Então, nos pulmões a gente vai receber oxigênio e o sistema circulatório vem com o sangue até o nosso pulmão, trazendo gás carbônico, ele oxigena o sangue para estar retornando então ao nosso corpo para fazer a nutrição das células. No Covid, quando as pessoas começam a ter dispneia, que é a falta de ar em função do acometimento dos pulmões pelo Covid, há uma inflamação desses alvéolos, que é onde tem essa troca gasosa, e com essa inflamação a cavidade enche de líquido e não consegue mais fazer a troca dos gases, então acaba ficando sem conseguir respirar e o pulmão fica branco, porque há um acúmulo muito grande de secreção dentro dos alvéolos e aí não consegue fazer a função principal dos pulmões, que é então a troca gasosa. Abaixo de 90, a gente passa, quanto está a saturação, né? Assim, 100% é o ideal. A gente está respirando, recebendo oxigênio. Quando baixa de 90, já é um comprometimento tão grande do nosso sistema que a gente começa a perder a oxigenação no cérebro, que é o mais importante. O ar não circula, não tem oxigênio no nosso cérebro, que é essencial para que a gente se mantenha vivo. Isso pode trazer sequelas graves, então por isso que é uma preocupação muito grande de quando baixa a saturação para chegar a 70, ter que entubar para poder manter realmente a capacidade respiratória, a oxigenação, para que não haja um comprometimento, além do pulmão, dos outros sistemas do nosso organismo. Quando baixa a saturação, aumenta a frequência
Aumenta, porque o nosso corpo tende a fazer uma compensação, um esforço maior para conseguir respirar, captar esse oxigênio. Então, o nosso corpo o coração tenta bombear mais sangue para a gente conseguir ter mais energia e capacidade respiratória para manter o nosso corpo funcionando. Também quando baixar assim, também há outro fator que faz aumentar essa frequência, a baixa respiração? Geralmente é mais por uma compensação. Tem, muitas vezes, quando a gente está com a baixa de líquido também no nosso corpo, ele acaba tentando sempre fazer essa produção maior, né? Então, ele sempre vai compensar de alguma forma. Se você está, que nem a questão de você não conseguir respirar, ele vai fazer com que você pelo menos jogue o sangue para o pulmão para que realmente haja essa compensação, para você ter energia para captar de alguma forma. Então, há um aumento da pressão. Muitas vezes também a questão, o rim também ele funciona, começa adrenalina para você poder se manter. Então, teu corpo ele entra num estado de preservação, né, de tudo para conseguir fazer essa compensação, e pode muitas vezes aumentar consideravelmente a frequência, como pode, quando você está muito baixo, você está perdendo líquido, sangue, baixar a pressão para que você não acabe não jogando o que você tem fora. Então, o nosso corpo ele se adapta também às patologias. Consegui te esclarecer? A saturação é a quantidade de oxigênio no sangue? No sangue. Tanto que a gente mede em nível periférico, né? Então, quanto de oxigênio as suas células estão recebendo para que você se mantenha bem. Então, além de ver pela saturação, esforço respiratório também, né? Você já começa o pulmão tentar se expandir mais para captar mais oxigênio para se manter bem. Por isso que as pessoas fazem muito esforço, né? Sentem muita dor por causa dessa compensação que o corpo tem para tentar captar, para fazer essa troca. Isso no estado de ansiedade, de estresse, também pode melhorar? Ansiedade e estresse é o que piora respiração, pressão, da taquicardia, cardiologista. Porque assim, quando a gente está ansioso, a gente muitas vezes assim, a gente faz um pré-julgamento das pessoas, é só uma ansiedade. Só que o desconforto que a ansiedade causa na pessoa é tão grande que é algo assim que ela não consegue controlar. E aí você sente uma coisa assim, uma dor no peito, o teu coração está acelerando. Aí já vem mais um problema, porque você, você está com o coração acelerando e tudo mais, pode ser um infarto, pode ser um problema cardíaco, meu pai já teve. Então, isso tudo causa ainda mais ansiedade, a gente fica mais exaltado e a gente acaba, muitas vezes, perdendo até a noção, né? Então, a ansiedade realmente precisa ser controlada, tratada. Eu, assim, particularmente, eu sou um pouco contra a utilização de medicação para controle, porque hoje a gente sabe de tantos tratamentos que podem auxiliar no controle, respiração, meditação, mas a gente vai porque é mais fácil e mais rápido de resolver, né? Então a gente acaba negligenciando os cuidados essenciais, o reiki, também terapias alternativas que podem estar controlando. E primeiro, autoconhecimento, para que a gente se conheça, saiba quais são os gatilhos que desenvolvem a questão da ansiedade, para que a gente não corra o risco de estar se metendo a medicações que muitas vezes ficam viciantes e você não consegue sair disso. E aí, sem contar os outros problemas que as medicações, né, além da dependência, trazem, de você estar sempre necessitando disso e você não consegue buscar um bem-estar por si próprio, né? Você sempre está, digamos, dopado, anestesiado para conseguir se sentir bem. E nem sempre está bem porque você não consegue resolver os problemas primeiros, né, que causaram esse estado de ansiedade. Então, aqui também no sistema respiratório a gente tem o diafragma, que fica logo abaixo dos pulmões, que é um músculo, então, que auxilia na inspiração e expiração, para fazer, então,
o movimento, que é um músculo que quando a gente tem muita tosse, faz muito esforço, acaba doendo. Aí as costelas, que são da parte do sistema esquelético, então, que faz a proteção do nosso pulmão. Ela não é uma caixa fechada, ela realmente são os arcos costais, estão ali para proteção e ao mesmo tempo eles promovem um movimento de expansão para que realmente a gente consiga fazer a inspiração, expandir o pulmão e na expiração a gente poder então tirar esse ar. Então, como já comentei, essa absorção do oxigênio pelo ar pelo organismo, eliminação do gás carbônico, que é retirado das nossas células, e a fumar então pelas vias respiratórias e os pulmões. Aqui só um fluxo do nosso sistema respiratório, né? Então, as cavidades nasais, então é o primeiro filtro de ar, a faringe só a passagem de ar, na laringe, então é o órgão principal da fala, onde estão as cordas vocais, então quando a gente só consegue pronunciar, ter som, porque tem essa passagem de ar pelas nossas cordas vocais. A traqueia, os brônquios, então a ramificação da traqueia, e os pulmões responsáveis então pela troca do oxigênio em gás carbônico. O sistema respiratório é bem simples, mas de suma importância. Então, o sistema respiratório, até pela questão da imunidade, a gente tem muito problema relacionado à parte respiratória, rinite também, né? Até pelo ar e até em função de ser muito próximo. Os pulmões, a gripe também ataca porque é o sistema mais que está em conexão do exterior para o interior, né? Então, primeiro ar pelos nossos pulmões e depois só o alimento para o sistema digestivo. Aqui eu só coloquei algumas patologias, eu não vou citar todas, do sistema respiratório, do que elas, numa visão espiritual, né, esse aqui é do material do Nosso Corpo Fala, que ele cita, então, que nem a sinusite, que é muito comum, uma profunda irritação com alguém próximo, a decepção provocada pelas expectativas, a gagueira, né, uma incapacidade de falar por si. A laringe, então, ela representa então uma irritação por não conseguir manter sua força de expressão, frustração por não falar o que pensa. Os brônquios, então, é uma relação entre o interno e o meio externo, então uma interação harmoniosa com o ambiente. Então, até a saúde dos brônquios estão muito ligadas às nossas emoções. A pneumonia é um cansaço da vida e irritação por ter se doado muito aos outros sem haver a troca. A tosse, repressão dos impulsos agressivos e desejo de atacar. Quanta gente agora fizeram vacina e estão com tosse, né? Então, o que tudo isso está representado no sistema de saúde, assim, a nível energético, né? Tipo, quantas pessoas que estão com tosse, quantas pessoas com sinusite, quantas doenças que estão surgindo, assim, coletivamente, e se você for analisar em um nível energético espiritual, o quanto isso representa, né, para a nossa sociedade. Do sistema respiratório, alguma dúvida? Então, outro sistema também de suma importância, um dos maiores sistemas que nós temos, o sistema circulatório, então, onde que faz o transporte do sangue pelo nosso corpo para manter nossas células saudáveis. Então, também muitos chamam de cardiovascular. Ele é responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que as nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e o oxigênio. Então, o sistema circulatório é formado pelo coração e os vasos sanguíneos. Então, é um sistema hidráulico, né? Tem uma fonte, um motorzinho que bomba todo o líquido para o nosso organismo. Então, o nosso coração é um órgão musculoso que fica localizado na caixa torácica, entre os pulmões. Mas ele não está centralizado. Na verdade, o nosso coração está um pouquinho mais
para a lateral esquerda. Então, como mencionei, o coração é uma bomba que bombeia o sangue venoso para os pulmões, no caso o lado direito, onde a gente tem, então, que sai a artéria, que vai, a artéria pulmonar. E o lado esquerdo, então, bombeia para o resto do corpo. O bombeamento de sangue é coordenado por movimentos no músculo chamado de sístole, que é a contração, e a diástole, o relaxamento. Então, chega o sangue no lado direito do nosso corpo. O sangue vem para o coração no lado direito, onde a gente tem aquela artéria que está em azulzinho. E esse sangue, então, que vem com gás carbônico, vai para o nosso pulmão. Lá, depois que feita a oxigenação, o nosso sangue volta para o lado esquerdo do coração, que daí ele volta para o nosso, circular no nosso corpo, então, com o sangue arterial, que ele já está oxigenado. Então, as artérias, que é onde então passa o nosso sangue, que já está com oxigênio, são vasos de maior calibre e paredes mais espessas. Elas partem do coração e se ramificam para todo o corpo. As ramificações das artérias são chamadas de arteríolas, que também se ramificam, dando origem a vasos muito finos, presentes em todos os tecidos, chamados de capilares. Todas as artérias são de extrema importância para a circulação sanguínea. Duas delas estão envolvidas diretamente no processo junto ao coração, a artéria pulmonar e a artéria aorta. Então, a pulmonar que vem do pulmão e a artéria aorta, então, que sai do coração, que passa com a carótida, que vai toda a parte das artérias para o nosso cérebro e a que vai depois para a parte abdominal. Os ventrículos ficam dentro do coração. Eu não tenho uma imagem, mas eu posso procurar. Dentro do nosso coração tem 4 cavidades. Aí tem os átrios e os ventrículos. O átrio é por onde o sangue chega no átrio direito, aí ele passa para o ventrículo esquerdo, depois ele vai fazer, que sai para o corpo, daí ele sai do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo e faz a circulação. Então ele faz tipo, é como se são cavidades onde o sangue entra, porque como ao mesmo tempo que tem uma contração, o sangue entra e sai. Então eles são sincronizados, é como uma bomba mesmo. Então tem um momento que o sangue entra no coração, no átrio direito ele vai para o coração, e no átrio esquerdo ele vai para o corpo. Então ele faz todo esse círculo. E dentro tem as cavidades, né, que cada vez chega um pouquinho de sangue e vai, né? Senão ele não fica contínuo, né? Tipo, é que nem um motorzinho que tem água, assim, vai, puxa um pouquinho, entra um pouquinho de sangue e sai. Então vai chegando e saindo dentro do nosso coração. Dentro tem as válvulas bicúspide que estão dentro que fazem tipo esse controle de um átrio para o ventrículo, e também quando chega no coração, primeiro tem ali uma válvulazinha que ela vai abrir, o sangue entra, fecha, aí vai para outra cavidade, aí abre e fecha. Então ali tem essas válvulas que fazem esse controle, que muitas vezes essas válvulas podem dar problema, como se for precisar fazer uma calibração, digamos assim, e aí então ela precisa no ventrículo também, a parede muscular, elas muitas vezes têm pequenos derramamentos de sangue que acabam fazendo necrose, onde que dão os infartos. Então muitas vezes tem até no próprio músculo do coração, as veias, as artérias vão fechando e ali pode dar pequenos necrose tecidual e provocar os infartos. Então muitas vezes precisa fazer essa limpeza para evitar acúmulo. Uma coisa assim que é muito grave, assim, que muitas vezes provoca a questão dos infartos, até AVCs, é a questão da arteriosclerose. É o colesterol que vai se acumulando nas paredes das artérias das veias. Então, por uma má alimentação principalmente, a gente vai comendo e a gordura vai indo, e geralmente ela para na nossa artéria aorta, nas carótidas, e aí vai acumulando e vai fechando o calibre da artéria. Então vai acumulando aquela gordura ao redor e quase não tem mais fluxo de sangue. E aí assim,
diante de tudo isso aí já tem a questão de pressão alta, de muitos outros fatores, que faz com que o sangue, quando passa nessas regiões, acaba pressionando, fazendo uma pressão mais forte e rompe essas artérias, essas veias. Ou um desses, essa arteriosclerose, desses processos de gordura, sai do local, vai para o cérebro, fecha uma veinha lá em cima do nosso cérebro e puf, ou estoura, provoca um aneurisma, um AVC hemorrágico, ou não tem mais fluxo de sangue, ele bloqueia o fluxo de sangue e acontece um AVC o hemorrágico quando rompe, agora esqueci, pensei nisso agora e acabei esquecendo, isquêmico, que aí não tem circulação de sangue e aquela região lá acaba morrendo. O isquêmico, ele acaba demorando um pouco mais para a gente perceber os sintomas e muitas vezes é mais fácil de reverter do que um hemorrágico que rompe, provoca um sangramento e não se consegue controlar ele a tempo, né? Então as sequelas do hemorrágico são muito mais graves e são bem mais fatal do que o isquêmico. Mas de qualquer forma não é bom nenhum dos dois, nenhum aneurisma. Então essa questão da arteriosclerose é bem complicado realmente por provocar isso. E aí muitas vezes também que está na artéria, na aorta, pode também sair um desses coágulos e ir para o coração e também fazer uma necrose nas veias do coração e fazer com que realmente haja um infarto e muitas vezes é fulminante. Quando o nosso corpo começa a dar sinal da questão da arteriosclerose, a gente vai sentindo dor, vai perdendo assim um pouco tendo tonturas e tudo mais, aí quando tu consegue um diagnóstico, você pode fazer um cateterismo, colocar um stent, voltar a fazer a perfusão da artéria, da veia e seguir normalmente. Então, hoje a gente tem bastante recursos para estar revertendo isso, mas sempre, como eu digo, é melhor prevenir do que remediar. Então, aqui na nossa região a gente tem uma cultura muito de comer carne gorda, de ter muitos alimentos enlatados, né? Por mais que a gente já não chegou assim tão rápido essas coisas aqui, mas esses alimentos todos provocam isso. A tendência também ao colesterol alto, tudo isso acaba realmente fazendo com que a gente tenha uma vida um pouquinho mais curta. As pessoas que fumam, elas acabam tendo bastante problemas circulatórios na parte inferior do corpo, nas pernas. Também na nossa artéria abdominal a gente pode desenvolver aneurisma, acúmulo de gordura, e também pode ser potencialmente fatal de ter aneurisma. Mas geralmente pessoas, os fumantes, acabam não tendo circulação nos membros inferiores e vão perdendo a sensibilidade. Também pode, as veias acabam, elas fazem um processo elas vão secando, elas vão endurecendo, e aí também não tem mais como fazer a circulação correta, porque as nossas veias e artérias, elas têm nas pernas, para o sangue poder voltar, né, para circular, elas têm tipo pequenos movimentos como peristálticos, né, que eles fazem esse movimento de drenar o líquido para cima. Então vai se perdendo essa capacidade, então já não consegue mais ter uma circulação muito boa que vem dos pés, então acaba provocando muitas dores, varizes também em função do uso do cigarro. Sem contar diabetes também, que é outro fator bastante complicante para pessoas na parte de circulação. E a diabetes também, ela acaba provocando problemas neurais, que elas acabam perdendo a sensibilidade dos nervos, principalmente começa nos pés, nas pernas. Isso provoca bastante ferimentos também, incapacidade de locomoção. Então as veias elas são um pouquinho mais finas que as artérias, né? Que as artérias elas são de grosso calibre para fazer a circulação do sangue. O sangue, então, que ele também é conhecido como um tecido, e dentro dele a gente tem várias classificações. A gente tem, então,
Além do plasma, né, que é o líquido, a gente tem também os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos para fazer então a nutrição das células. Em média, um adulto ele tem 6 litros de sangue no nosso corpo, então a gente precisa a questão de hidratação, né, para manter as nossas células nutridas. O sangue é de suma importância. Ele também então é quem carrega o oxigênio e retira então o gás carbônico do corpo. E ele então é responsável por levar os nutrientes, os hormônios e todas as substâncias para os outros tecidos. Aqui eu só coloquei uma imagem, fica muito claro, para ver o percentual de cada célula dentro do nosso sangue. Então o plasma, ele está em maior quantidade, os glóbulos brancos aqui nessa tabelinha assim é um percentual menor, e a outra porção então do nosso sangue são os glóbulos vermelhos. Então os glóbulos vermelhos também são chamados de hemácias e elas estão em maior quantidade nos humanos. Eles possuem então um disco côncavo e ambos os lados não possuem um núcleo. Elas são produzidas pela medula óssea, ricos em hemoglobina, uma proteína cujo pigmento é vermelho e dá cor característica ao sangue. Tem a propriedade de transportar oxigênio, desempenhando um papel fundamental na respiração. Então, na aula que nós falamos do sistema esquelético, a gente falou então a questão da produção do sangue na medula, que nós temos então dentro da medula óssea, tanto no nosso fêmur, praticamente todos os ossos a gente produz, mas principalmente no fêmur e também na crista ilíaca, é onde que a gente faz a retirada então da medula óssea para fazer transplante de medula para quem precisa, principalmente quem tem leucemia. Então, dentro do nosso... Tanto é que a gente quebrar aqui a nossa crista ilíaca, pode a gente ter vários problemas sérios para recuperação óssea e também acaba desempenhando, tendo hemorragias severas em função de ser um local muito importante para a produção do nosso sangue. Os glóbulos brancos, então, também conhecidos de leucócitos, são células de defesa do organismo que pertencem ao sistema imunológico. Eles destroem os agentes estranhos como as bactérias, vírus e as substâncias tóxicas que atacam o nosso organismo e causam infecções e outras doenças. Então, no sangue há diversos tipos de leucócitos, com diferentes tamanhos e formas de núcleo. Os leucócitos são maiores que as hemácias, porém a quantidade deles no sangue é bem menor. Quando o organismo é atacado por agentes estranhos, o número de leucócitos aumenta significativamente. Então, para a gente saber se está com uma infecção, alguma coisa assim, quando a gente faz um hemograma, para a gente ver quando os leucócitos são geralmente acima de 10 mil, né, Alice, não me deixa mentir, a gente pode estar, a gente evidencia então a questão de estar com uma infecção, nosso corpo está reagindo a uma bactéria, algum vírus que está no nosso organismo, e a gente sabe realmente que tem uma infecção e a gente pode daí tratar. Então é bastante importante para o nosso organismo. Quando você utiliza um antibiótico, você vai reduzindo o número dos leucócitos para você saber se está tendo efeito, vai vendo uma baixa dos leucócitos, porque aí o teu organismo ele está atacando o antígeno, o vírus, a bactéria. Então ele está saindo do teu corpo, os leucócitos vão diminuir isso dentro numa leitura de um exame. O pico de febre geralmente dá pela compensação que o medicamento está fazendo. Tu toma um antitérmico, principalmente, né, de pirona. Quando você toma, a primeira sensação é sentir que há um aumento para depois ela reduzir a febre. Então, é mais uma questão de eu não sei se poderia dizer um efeito adverso do medicamento, né, mas é uma compensação que faz. Geralmente, para a questão, há um aumento para depois redução. Não que há um aumento da carga bacteriana, mas sim uma reação da medicação para combater aquele sintoma, a bactéria, né? Porque
eu assim, já tão tecnicamente eu já não poderia estar te afirmando, né? Ele aumenta, ela provoca a febre, ela vai se dar como um sintoma, né, da inflamação, da infecção que você tem, né? É o teu corpo tentando compensar para combater para baixar ali a bactéria e tirar ela do teu organismo, porque daí depois eles matam entre a tua corrente sanguínea para fazer as eliminações, né? Então, as plaquetas, então, também, elas estão dentro do nosso sangue, elas não são células, mas fragmentos celulares com a principal função relacionada ao processo de coagulação sanguínea. Então, quando a gente tem um ferimento, um rompimento de algum vaso, as plaquetas aderem às áreas lesadas e produzem uma rede de fios extremamente finos que impede a passagem das hemácias e retém o sangue. Então, são as nossas casquinhas, né, em ferimentos menores, né, então as plaquetas se agregam para evitar que haja, então, uma hemorragia. E elas estão em números de aproximadamente 150 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico. Então, elas são importantes também para a gente ter a questão realmente de coagulação, né? Pouquíssimas plaquetas a gente pode ter hemorragias severas, tem várias doenças relacionadas então às plaquetas. Mas assim, a nível geral, são pouquíssimas doenças que podem então dar alteração. Importante a gente sempre estar tendo uma alimentação saudável, né, com bastante ferro e nutrientes, para que a gente realmente tenha uma condição a manter a saúde tanto imunológica do nosso corpo, como também, desculpa, é só mais a parte imunológica com a alimentação. Os plasmas, então, o plasma é só o líquido então, que compõe o nosso sangue, e ele está, então, onde que faz ele carrega os nutrientes. Ele é constituído por 90% de água, e onde tem, então, a glicose, lipídios, aminoácidos, hormônios e vitaminas. E para a gente ir encerrando, então, os tipos sanguíneos, eu não vou entrar aqui em todos eles. Então, a gente tem 4 grupos conhecidos e, como eu falei numa última aula, até o seu Valmir, que é grande conhecedor dos tipos sanguíneos, né, puder colocar o tipo sanguíneo relacionado à personalidade também, né? Tem muitas terapias e dietas relacionadas aos tipos sanguíneos. E só da parte de doença, então, o sangue é uma expressão da nossa individualidade, representante da alma que dá vida ao nosso corpo. Então, a gente precisa cuidar muito bem dele. Alimentação e hidratação para o nosso corpo é fundamental, além também de a gente manter pensamentos positivos para a gente manter o nosso estado imunológico mais elevado. Eu acho que pelo nosso horário, acho que nós vamos ter que deixar o sistema digestório para um outro momento. O sistema digestório também ele é bem rápido, onde que a gente faz a parte da nutrição no nosso corpo, onde nós temos a produção de neurotransmissores e a nutrição. Até aqui, ficou alguma dúvida? Se ficou maçante, alguma coisa assim, qualquer coisa vocês vão me pontuando as coisas também. Como? Tem. É o O. Acho que é o negativo. Tem os que doa para todos, tem que recebe. O tipo O recebe do O e doa para o A, B e o O. O tipo AB recebe o A, B e o O e doa para a B. O tipo B recebe o B e o O e doa para B e a B. E o tipo A, então, recebe do A e O e doa para o A e a B. Ele faz a distinção do que é positivo e negativo. Ele é tipo é mais como uma proteção que ele tem.
Eu assim não sei dizer, porque assim que nem mães com um fator negativo, se o filho nasce positivo, elas têm que colocar tipo, é um antígeno que fala, Alice? Sim, para... Se nesse caso da criança, determinar que ele nasceu positivo, tem que eliminar o antes só com células positivas, tem que eliminar elas para não dar problema no futuro. Isso são conhecimentos que eu não vou conseguir te explicar certinho, Catarina, mas eu posso ver, depois a gente repassa isso para vocês. Então era isso, pessoal. Obrigada.